Eu estava assistindo o canal do João Trem, que é um canal que fala sobre Bitcoin, cibersegurança, e é um canal que eu gosto bastante. Tem muita coisa que a gente aprende ali, só que teve um vídeo específico que o que ele falou ali eu não concordo muito. E é aquele negócio, como ele tem uma influência, já tem uma influência aí nessa comunidade, eu achei interessante fazer um vídeo aqui para falar a respeito desses pontos, no que diz respeito a usar celulares offline para assinar transações de Bitcoin. Ele está dizendo que não é uma boa ideia você fazer isso, que o ideal é você usar softwares dedicados, que inclusive ele vende. Então eu quero analisar alguns pontos daquilo que ele levantou. Será que realmente não vale a pena você ter celulares offline para assinar transações? Será que o ideal mesmo é você ter dispositivos dedicados, inclusive dispositivos que você próprio construiu? É o que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Eu fiz aqui algumas anotações, pessoal, e me desculpa se eu de vez em quando olhar assim para ler, tá? Fazer minha colinha. Me desculpa, mas o pai aqui, memória é meio fraca. Mas de qualquer forma, vamos ver quais são os argumentos que ele usou. Por que ele está falando assim? É uma péssima ideia você usar celulares offline para assinar transações. Aqui a gente não está falando do celular online, porque o online a gente já sabe que isso aí é uma baita de uma furada. Se você está usando qualquer dispositivo online para assinar transações, você simplesmente está dando um tiro no pé. A qualquer momento você pode ser hackeado e aí vão te roubar tudo. É tão simples quanto isso. Agora, quando você usa um dispositivo offline, você simplesmente, teoricamente, você tira todos os problemas de segurança que o dispositivo online oferece, o que vai te dar maior segurança. Não é bem assim também, tá? Celulares offline também oferecem riscos e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. O primeiro ponto que ele está falando, a questão de você usar um celular sem reset. Se você não fez o reset, pode ser que tenha softwares ali remanescentes que vão impactar a questão da segurança da SID. E isso aí realmente procede. Entrando já nesse detalhe, é possível que um vírus no celular offline ele te faça perder seus fundos? Sim, isso é possível. O que acontece é que na hora que você vai assinar a transação ali, que vai emitir ali o QR Code, o software malicioso ele vai soltando pedaços da sua chave privada na blockchain. E aí o atacante ele vai juntando os pedaços, e quando ele tem completamente, ele vai lá e rouba tudo. Então é aquele negócio. Como é que você sabe se esse celular que você está usando, ele está, como é que a gente pode dizer, se ele está contaminado ou não? É bem simples, pessoal, nesse caso. Você entra lá no site mempool.space e lá você vai analisar a transação que você fez com aquela carteira. Ali, a transação ela tem que ter um tamanho bem específico e não é muito grande. Se você vai lá analisar a transação e você vê que ela é muito grande, tem comandos tipo open return, você vê que é gigantesca, sim, seu celular já está, o seu celular ou seu dispositivo ele já está contaminado e você tem que agir o mais rápido possível para mitigar isso. Ou você resetar aquele dispositivo ou simplesmente jogar ele fora e fazer uso de outro. Por outro lado, você chegou lá no mempool.space, você já fez transações dessa carteira e todas as transações são sempre transações bem pequenininhas, com poucos códigos, desencana. O seu dispositivo ele não está contaminado. Acabou por aí. Não tem muito. Ah, mas não pode ser que ele seja infectado no futuro. Não, como é que ele vai ser infectado no futuro se você está mantendo ele offline? Então, essa crítica aí não procede. Show? Um ponto que a gente pode levantar aqui são celulares com bootloader desbloqueado. Se o seu celular offline está com bootloader desbloqueado, eu tenho uma péssima notícia para você. Sim, seu celular, alguém que vier tiver acesso físico ao seu aparelho, pode simplesmente conectar ali o cabo USB e ali fazer o roubo ali de tudo, simplesmente fazer a invasão do seu aparelho e aí vai fazer a festa, tá? Por outro lado, você nunca desbloqueou o bootloader do seu celular e provavelmente você nem sabe o que é isso.
você não tem com o que se preocupar. O problema é quando o celular ele já teve o bootloader desbloqueado alguma vez. Se isso aconteceu, esse celular se torna inútil no que se diz respeito à segurança. Ah, mas é porque tem uns caras ali que manjam bastante, que podem fazer modificação no seu celular. Não desbloqueie o bootloader do seu celular em hipótese alguma. Se ele está com o bootloader bloqueado, nem a fábrica, nem o fabricante vai conseguir acessar o seu celular sem sua autorização. Então, atenção a esse ponto. Sobre a questão do sistema estar desatualizado, que é uma crítica que ele trouxe ali. Se o seu celular vai ser mantido offline para sempre, quer dizer que ele está desbloqueado e quer dizer então que o atacante ele pode explorar falhas de segurança para invadir o seu aparelho. Tá. Essa crítica de que o seu dispositivo vai estar desatualizado, ela também se aplica aos dispositivos dedicados, porque eles também vão ter falhas de segurança. Afinal de contas, eles nunca são conectados à internet. Ou eu estou enganado, ou não é assim que funciona. Porque se você nunca mais vai conectar esse dispositivo na rede, ele também está desbloqueado. Ele também está vulnerável, está desatualizado. Ou vocês vão cair, vocês vão realmente acreditar que não tem um monte de pessoas que estão fazendo ali pesquisas e mais pesquisas sobre como invadir esses dispositivos. Então, você achar assim, não, mas eu uso aqui um dispositivo de código aberto que a comunidade desenvolveu, que é isso, é aquilo, aquilo outro. Cara, você tem que ter consciência o seguinte, tem muita gente pesquisando dia e noite sobre como invadir esses dispositivos. E provavelmente um e outro já descobriu. E é só você que não está sabendo. Então, por mais que seja ele software aberto, seja auditado e seja tudo isso, nada impede que atacantes estejam pesquisando hoje sobre falhas de segurança e não tem ninguém para atualizar aquele dispositivo. Então, a crítica que vale para um, vale para outro. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Só que é aquele negócio também. Os celulares, os Android, principalmente a partir da versão 12, eles têm uma criptografia muito forte. Então, é aquilo que eu estou falando. Nem o fabricante consegue quebrar a criptografia do celular. Mas sobre criptografia, a gente vai conversar mais adiante aqui, ainda nesse vídeo. Sobre a questão do Wi-Fi, do Bluetooth e do NFC, que ele fala o seguinte, mesmo que você desconectar, tem aplicativos que reativam isso. Sim, isso é verdade, tem aplicativos ali que de vez em quando vão reativar o Wi-Fi, o Bluetooth e o NFC. E por que que isso acontece? Isso acontece porque tem uma opção ali no aparelho que o nome da opção que você tem que colocar lá para pesquisar é busca por Wi-Fi e busca por Bluetooth, tá? São essas opções que, se tiverem ligadas, vão fazer o aparelho ficar o tempo todo buscando Wi-Fi. É só você ir lá e desativar essas opções e acabou. Além disso, você tem que esquecer as redes do Wi-Fi. Tem redes lá salvas. Vai lá, uma por uma. Esquecer, 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 esquecer. Você foi lá, desativou o Wi-Fi. Você desativou o Bluetooth. Colocou no modo avião. Meu amigo, não tem mais o que fazer. Não tem como conectar. Além disso, o cartão SIM tem que estar... não pode ter cartão SIM no aparelho. Isso aí eu acho que é bem básico, né? Se o seu aparelho tem cartão SIM, aí sinto muito, né? Mas aí é uma falha de segurança. Mas você já retirou o cartão SIM do teu aparelho. Acabou. Não tem mais como aquele celular ali ser invadido. Nesse sentido. Uma outra coisa que ele fala ali no vídeo é sobre a privacidade, que esses aparelhos, eles coletam muito dados e isso aí ele fere a sua privacidade. Não procede porque o dispositivo ele está offline. Mesmo que tenha algum aplicativo ali, sendo que provavelmente você já desinstalou tudo que podia desinstalar e aquilo que você não desinstalou, você foi lá e manualmente removeu todas as permissões. Então, como é que esse aparelho ele vai enviar dados para a operadora? Ele não tem mais Wi-Fi, ele não tem Bluetooth, ele não tem dados móveis. Como é que esse celular vai se conectar com o mundo? E além disso, uma outra coisa que você tem que fazer com o seu celular é manter ele desligado.
eu cheguei a ver alguns caras falando sobre colocar o celular em gaiola de Faraday. Cara, vocês estão loucos? É, é, a paranoia é tanta que os caras nem raciocinam mais direito. Ah, mas se o celular pode estar enviando sinais de rádio, é só desligar o aparelho. Acabou. Deixa aí o seu aparelho desligado e você só liga ele ou quando você for fazer transações ou quando for fazer testes no aparelho. E aqui é interessante, ligar ele pelo menos uma vez por semana e fazer testes. Uma dica, por exemplo, uma vez por semana você vai pegar o seu celular offline e vai lá na sua carteira e ali você recria a sua carteira. Digita de novo todas as 12 palavras, digita lá a senha, a passphrase, é aquele negócio. Tem que ter passphrase, porque se não tiver, você não tem segurança nenhuma. Então, você uma vez por semana faz todo esse procedimento e depois disso você desliga ele de novo, acabou. Não tem, é muita paranoia que a gente encontra dos caras. Os caras, eles estão muito apavorados. E a paranoia é tanto que eles não raciocinam direito. Mas vamos prosseguir aqui. Uma outra coisa que ele falou ali, que o celular ele pode estragar, que ele pode oxidar, que a bateria pode vazar e tudo isso pode acontecer. Pois é, isso pode acontecer com qualquer celular, inclusive seu celular online. O que se aconselha nesse caso? Como eu disse, manter o celular desligado, tá? A carga da bateria tem que estar entre 40% e 60%. Você tem que ter esse cuidado. Ela não pode estar cheia, ela não pode estar vazia. Tem que estar entre 40% e 60%. Eles têm que estar longe da luz e longe da umidade. Algumas coisas que você pode fazer no caso da umidade. Por exemplo, tem plugs que você pode comprar, que você pode deixar ali no, como é que se pode dizer, ali no cabo USB, para não deixar entrar a umidade ali. Como esse celular ele nunca vai ser conectado à internet, nunca vai ser conectado em um aparelho, ele não tem por que estar com aquele cabo ali, a entrada para cabo disponível. Então você vai lá, conecta e acabou. Aí você coloca no plástico. Ele não vai ter acesso mais à umidade. E além disso, ele está longe do calor. O que mais você precisa fazer para impedir o estrago? Ah, mas a tela ela quebra muito fácil. É só você comprar proteção para o celular. Eu não sei por que é tão difícil os caras, como é que se diz, raciocinarem sobre coisas básicas. O medo, é o que eu tô falando aqui, o medo dos caras é tanto, os caras são tão apavorados que eles não conseguem enxergar o óbvio. Coisas óbvias que podem fazer e coisas simples. Gaiola de Faraday. Ah, porque tem que instalar o Tails. Aí aí você tem que assistir um vídeo lá de 2 horas sobre como você faz para operar o Tails. Tá, vamos prosseguir aqui. Aqui uma questão que realmente... E agora a gente vai falar sobre segurança, tá? E aqui não vale só para o celular offline, vale para o celular online também. Cara, não usa biometria para desbloquear o seu celular. Não usa digital, não usa desbloqueio facial, tá? Porque essas coisas, tem várias reportagens aí mostrando que é muito fácil quebrar esse tipo de desbloqueio. Se você está usando ali para desbloquear com digital, usando ali o rosto, cara, é fácil de quebrar isso aí. Uma foto que você publicou na rede social, muitas vezes é suficiente para você quebrar a segurança ali com o teu rosto. Ao invés disso, colocar a senha no aparelho. E aqui, a gente precisa entrar numa questão bem delicada sobre essa questão da senha. Já que é para ser paranoico, vamos ser então paranoicos aqui. Imagina que alguém invadiu seu apartamento, pegou seu celular, tá? Ou mesmo que você foi roubado na rua, e a pessoa, e aquele meliante, ele tem acesso a softwares, aplicativos forenses de quebra de senha. Eu não sei se você sabia, tem alguns softwares que conseguem quebrar cerca de 1 bilhão de senhas por segundo. 1 bilhão de senhas por segundo. Ah, mas o aparelho... Mas peraí, não é bem assim. O aparelho aqui, você digitou 3, 4 vezes, o celular bloqueia. E tem... Sim, o celular bloqueia. Mas o que os caras podem fazer nesse caso? Eles colocam ali o plug. E aí, com esse plug,
eles refletem no computador qual é o hash da senha. O que é esse negócio de hash? É que assim, no teu aparelho não está gravada a tua senha. O seu celular não sabe qual é a senha porque não está gravado aí. O que está gravado é um hash. O hash nada mais é do que você digitou ali, você colocou uma entrada, ele vai fazer um cálculo super maluco e tem um hash de saída. Então ele tem gravado lá que o hash de saída tem que ser tal. Você chegou ali, digitou a senha, ele faz todo o cálculo maluco, e se o hash que ele calculou foi igual ao hash de saída, pronto, bateu. A senha que ele digitou tá certa. Ah, mas como é que ele não sabe? Ele simplesmente fez o cálculo, viu que os dois hashes bateram, e é isso que acontece. Então, mesmo que o celular tenha essa possibilidade de se digitar várias vezes, nada impede que o camarada ele conecte no computador, veja o seu hash, e ali ele coloca um software para rodar para quebrar a tua senha. E não é muito difícil você baixar esses softwares, inclusive, não é muito difícil você ter acesso a eles, tá? Então, é aquele negócio. Como é que você faz para se proteger quanto a isso? Bem, se ele quebra 1 bilhão de senhas por segundo, então se a tua senha for números e for menos de 9 dígitos, se for 9 dígitos para baixo, em 1 segundo eles conseguem descobrir tua senha. É assim, é um piscar de olhos, teu celular está desbloqueado e aí eles vão fazer a festa. Se for 10 dígitos, eles levam 10 segundos. E aí por aí vai. Por outro lado, digamos que você está fazendo ali senhas que tenha letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, tá? Você fez uma senha nesse sentido. O que vai acontecer nesse caso? Os Androids, eles têm normalmente ali letras maiúsculas e minúsculas são 52 caracteres, aí vem os números que são mais 10, então dá 62, e o restante ali, uns 32, 33, 35, é tudo símbolo. O que dá ali, em média, vamos arredondar, 100 caracteres, tá? Se são 100 caracteres, então vamos fazendo aqui algumas contas. Se a tua senha tiver 4 dígitos, se for 4 dígitos, ele quebra em menos de 1 segundo, tá? Se for 5 dígitos, quebra em 10 segundos. Se for 6 dígitos, ele vai quebrar em 15 minutos, mais ou menos. Se for 7 dígitos, ele vai quebrar ali em 2 horas, 2 horas e pouco, alguma coisa assim. Se for 8 dígitos, ele leva 3 dias para quebrar a tua senha. Aqui eu estou falando de 1 bilhão de tentativas por segundo. Se for 9 dígitos, ele vai levar 1 ano. Sim, cada dígito a mais que você coloca, o número de senhas que o software vai ter que testar é 100 vezes maior. É 100 vezes para cada caractere que você coloca a mais. Com 9 dígitos, ele leva 1 ano inteiro para quebrar. E se for 10 dígitos, ele vai levar quase 100 anos. Então, antes que o software consiga quebrar, o cara já faleceu. Vocês não acreditam em mim. Então veja essa reportagem que eu li esses dias, que a polícia tentou quebrar a senha de um bolsonarista, testou 10 milhões de senhas, então eles tinham um software bem fraco ainda por cima, e não conseguiram. Porque muito provavelmente a senha do cara é maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. E se você faz dessa forma, o tempo necessário para quebrar essa senha é maior que o tempo de vida da pessoa que está tentando. Tem esse outro artigo que eu estava lendo esses dias, em que eles estão falando sobre como é que a ciência forense faz para quebrar a senha dos celulares apreendidos. E eles próprios estão falando que se a senha for muito longa e se tiver maiúsculos, minúsculos, números e símbolos, não tem o que fazer. Então, já que você é muito paranoico com segurança, já que você tem medo que, meu Deus, vão me invadir, senha de 10 dígitos entre maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Acabou. Se você fizer dessa forma, ninguém consegue invadir. Inclusive, se você fizer essa senha e depois esquecer, pode jogar seu celular no lixo porque não tem nada nesse mundo que vai conseguir desbloquear ele depois. O cara é mais paranoico ainda.
ele quer bloquear ainda o notebook, o computador. Não sei se vocês sabiam, você pode entrar ali, quando você vai fazer a inicialização, você pode colocar no computador uma senha de administrador. Quando você coloca essa senha de administrador, é obrigatório você digitar a senha para ligar o dispositivo. Se você não coloca a senha, nem ligar ele vai ligar. E aquele negócio, você coloca lá 10 dígitos ou mais entre maiúsculos e minúsculos, números e símbolos. De novo, nem a NASA vai conseguir acessar o seu dispositivo. Por isso que eu estou falando aqui. Você realmente é paranoico com segurança? 10 dígitos é tudo que você precisa para que ninguém nunca mais, em hipótese nenhuma, consiga acessar o seu dispositivo, tanto online quanto offline, tá? Então, fica aqui a dica. Uma dica que é interessante é armazenar seed em aço. Não armazena em papel, não armazena, entendeu? Ah, vou guardar. Cara, armazena em aço. Porque armazenando em aço, você está se protegendo contra a água e contra o incêndio. Sim, quem investe em Bitcoin tem que ter esse nível de paranoia. É complicado, mas é assim que as coisas funcionam. Então, você tem que comprar uma plaquinha de aço, escrever com um prego ali as tuas palavras, para que não seja perdido, tá? Você está se protegendo tanto contra a água quanto contra o incêndio, beleza? E acho que as dicas seriam essas, tá? Se você resetou o seu celular padrão de fábrica, depois você instalou ele a carteira, deixou ele offline, desativou o Wi-Fi, desativou o Bluetooth, desativou a busca por Wi-Fi, desativou a busca por Bluetooth, tá? Depois disso, você foi lá e nessa carteira offline ali você criou e está fazendo todos esses cuidados, o celular é mantido desligado, ele é mantido no plástico, ele tem um conector para não deixar que umidade entre ali pelo USB. Não tenho mais o que ficar se preocupando, será que vai invadir, será que vão fazer alguma coisa? Cara, apenas desencana. Se você seguir certo, porque é aquele negócio, os caras são tão paranoicos que eles querem ter segurança absoluta. E segurança absoluta não existe. Não existe segurança absoluta. O que existe é uma segurança que é suficiente para o que existe hoje no mundo real, tá? Se a sua segurança ela já é mais alta do que a tecnologia atual ela permite quebrar, acabou. Ou então, é aquele negócio. Eu não tenho uma segurança tão forte assim. Sim, inquebrável. Agora, o custo que existe para quebrar minha segurança é mais alto do que os fundos que estão ali gravados. Também é uma estratégia. Então, não é que a sua segurança ela é inquebrável. O que acontece é que o cara vai ter que gastar 50 mil para conseguir botar a mão em 10 de fundos. Que muitas vezes é a maioria do que os caras têm. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Coloque a mão na consciência, não se deixem tomar por paranoia, não deixe que a paranoia segue vocês, busquem segurança, busquem informação, que assim você vai ter o teu investimento ali seguro, tranquilo, e você vai conseguir dormir à noite. Combinado, pessoal? Não briguem com o João Trem, o cara é bom, o cara é fera, mas é só esse ponto que eu realmente tenho algumas discordâncias com ele. Fechou? Forte abraço, pessoal.